Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam extremamente bem, experimentando da paz que excede todo o entendimento, né? E se você ainda não é inscrito nesse canal, não se esquece, se inscreve aí, faz esse processo evangelístico, porque quando você faz esse tipo de movimento, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. Você pode alcançar mais ouvidos e mais corações através da minha vida, através do meu canal. E você também está impactando vidas que talvez fisicamente você nunca vai poder impactar. Então faça o ID, cumpra a grande comissão, que foi o último mandamento de Deus para nós antes de ser assunto aos céus. De Jesus, no caso, né? Bom, vamos pro vídeo, cara. Você já tinha parado para pensar em como que a gente nunca pode prever os próximos movimentos de Deus? Como que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é uma incógnita? A gente nunca sabe como que ele está se movendo, o que ele está fazendo, o que ele está planejando. E eu acho interessante que existe um texto lá em Isaías que vai dizer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, que os planos dele são maiores que os nossos. Enfim, ele pensa de uma outra perspectiva. Tem um salmo que diz que Deus está nos céus e pode fazer tudo aquilo que lhe agrada. E esse salmo ele me chama a atenção porque ele mostra que Deus é um Deus de impossibilidade, ou seja, ele pode fazer coisas impossíveis, desde que essas coisas impossíveis lhe agradem. Só que o que chama mais atenção para mim nesse texto é aonde Deus está. A palavra diz, Deus está nos céus, ou seja, ele está num patamar diferente do nosso. Isso não quer dizer que Deus seja inalcançável, só quer dizer que ele está numa prateleira que é muito maior, ou seja, ele está num lugar onde ele consegue ver o jogo a partir do mapa completo, não só a partir do ponto de vista que nós vemos. Nós não conseguimos ver nenhum palmo à frente do nosso nariz, quem dirá a nossa vida inteira, mas Deus não. Deus, passado, presente e futuro, na verdade essa condição de tempo não existe para Deus. O tempo é uma criação de Deus. O tempo não existia antes de Deus nos criar e nos condicionar ao tempo. E eu de verdade tenho para mim que o tempo é uma questão didática de Deus para nós. O tempo ele nos ensina muito, né? Vários contextos bíblicos nos trazem para essa realidade, né? O tempo inteiro Deus está mostrando que nós estamos condicionados a um tempo de espera. Isso traz a gente para um lugar de dependência e também de confiança. Mas enfim, eu falei tudo isso para te trazer para uma realidade. A gente nunca vai saber o que Deus está fazendo até que Ele faça ou até que Ele decida que a gente deva saber aquilo que Ele está fazendo. A palavra vai dizer que a glória de Deus está em ocultar as coisas e a glória dos reis está em descobri-las. Outra versão vai dizer que a glória dos homens descobrir as coisas que Deus está fazendo. Então eu acho interessante que essa revelação ela é sempre gradativa, né? Existem dois tipos de revelação, né? E que vem de duas palavras gregas, né? Uma é logos e outra é rema. A logos é basicamente a revelação que a gente tem da própria palavra, o entendimento que a gente tem intrínseco daquilo que a gente aprendeu em relação às interpretações de coisas que nós lemos. E a rema é aquela revelação que vem direta do alto, aquela revelação que vem direta de Deus para o nosso coração. E esse tipo de revelação é uma revelação que Deus decide contar para nós. Deus decide contar para nós aquilo que ele está fazendo. Ele gosta de compartilhar segredos com seus amigos. Existe um salmo que vai dizer sobre isso também. O Senhor compartilha segredos com aqueles que o temem, ou seja, aqueles que estão próximos de ti, aqueles que têm a sua amizade, aqueles que são fiéis, aqueles que têm a sua confiança. Vai dizer que quando Deus decide destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, ele fala assim, poderei eu destruir a cidade de Sodoma e Gomorra sem antes contar para o meu amigo Abraão? Então vai dizer que ele vai contar para Abraão e dá tempo de Abraão interceder pelo seu sobrinho Ló, porque ele encara que Abraão é um amigo. E ele conta isso para Abraão. Então Deus só vai revelar aquilo que ele quiser revelar. Aquilo que ele não quer revelar, ele não revela. De um modo geral, Deus nos faz promessas, Deus coloca coisas nos nossos corações e ele só revela o final da história, mas não como a gente vai acessá-la e nem de que jeito isso vai acontecer. E isso por dois motivos. Eu gravei um vídeo nesse canal, e eu não sei se ele vai sair antes ou depois desse aqui, acredito que antes. Se ele saiu antes, eu vou deixar nos cards, mas se ele saiu depois, aguarda que você vai vê-lo em seguida, tá? Mas ele basicamente vai dizer como que Satanás trabalha nos propósitos de Deus sem que ele mesmo perceba. Então, por dois motivos que Deus não nos conta o enredo todo da história. Porque, primeiro, ele não quer que a gente atrapalhe tentando acessar a promessa antes do tempo. E segundo, se talvez a gente souber, a gente mesmo vai contar para Satanás e vai ajudar o diabo a estragar os planos que Deus tem para nossa vida. Então, eu acredito muito que Deus trabalha dessa forma, com mistérios, com enigmas, com revelações progressivas, para que a gente acesse a promessa da forma correta. Então a gente nunca vai entender o que Deus tem preparado para nós. E aqui eu quero trazer um contexto bíblico, uma história bíblica que me chama muita atenção. Eu lembro que um dia eu estava orando aqui por uma situação específica da minha vida, um
perrengue que eu estava passando, e Deus me trouxe à memória a história de Jacó, né? Jacó, filho de Isaac, ele toma a primogenitura do seu irmão, toma não, né? Ele faz uma negociação ali com o seu irmão e de certa forma fica com aquilo que era do irmão, ele engana o irmão de certa forma, e por conta disso ele tem que fugir para a cidade do seu tio, né? Nesse meio do caminho ele tem um encontro com Deus, Deus faz uma promessa para ele que vai tirar ele daquela terra, mas depois vai trazê-lo de volta, ele vai e volta. E ele tem alguns filhos, né? Esses filhos vão ser as tribos de Israel. As 12 tribos de Israel vão ser formadas a partir dos filhos de Jacó, né? E um desses filhos que ele tem é chamado José, que é o filho da sua mulher amada, Raquel. E ele vai ter 2 filhos com essa mulher. Um é José e o outro é Benjamim, que inclusive é o filho que leva ela à morte, né? No parto desse filho que ela morre. E vai acontecer toda aquela história de José, né? José vai ser traído pelos seus irmãos, vai ser vendido pelos seus irmãos ao Egito. E aqui entra o ponto importante e crucial dessa mensagem, disso que Deus me trouxe à memória enquanto eu orava, né? E ali eu acredito muito que tenha sido uma rema, não logos, né? Veio direto de Deus, porque eu não estava nem lendo a palavra, eu estava num momento de oração, estava num momento devocional de oração com Deus, e ele me trouxe essa revelação. E ele me fez pensar em Jacó durante 13 anos, que foi basicamente o período que José ficou no Egito ali em processo até ele assumir o governo, né? Ele ficou provavelmente um pouco mais de 13 anos, né? Porque vai dizer que José passou mais 7 anos ali no período da bonança, né? No período das vacas gordas, e depois mais 7 anos no período das vacas magras. E é só nesse momento que Jacó manda os seus irmãos até José, e acontece todo aquele contexto de, enfim, de reconciliação, de reconstituição, de restituição daquilo que Jacó tinha perdido. Então passa-se um tempo muito grande. Então a gente tem 13 anos de José no Egito passando pelo processo do próprio José, e depois mais 7 anos de José governando, mais na época das vacas gordas, ou seja, longe do seu pai. Então Jacó passou um bom período longe de José. E tudo que Jacó tinha como comprovação da morte de José era uma túnica suja de sangue, porque os seus irmãos armaram. O que eles fizeram? Eles pegaram a túnica colorida que o próprio Jacó tinha dado para José. Era uma túnica que era para ser dada ao primogênito, e Jacó deu a José, porque Jacó tinha José como predileto, né? Então isso fazia com que a raiva dos irmãos aumentasse ainda mais por José. E eles pegam essa túnica de José, depois de vendê-lo, matam o carneiro, sujam essa túnica com o sangue do carneiro e entregam para o pai como sendo uma prova circunstancial de que José tinha morrido. Era uma forma de enganar o pai, dizendo, ó, provavelmente teu filho foi morto por uma fera, ele foi devorado por uma fera no deserto. A história vai contar isso. Só que Deus me chamou a atenção para algo. Cara, imagina como que Jacó não ficou ao longo de todos esses anos, né, 13 anos, mais 7 anos, né, no caso 20 anos no total. Imagina Jacó 20 anos, segurando aquela túnica suja de sangue, de carneiro, achando que aquele sangue era do filho, colocando na cabeça dele possibilidades de uma morte que não tinha acontecido. Sabe, era uma prova completamente circunstancial. Jacó não tinha visto o corpo, Jacó não tinha tido uma prova concreta, fatídica, de que de fato José estava morto. Deus não tinha falado com Jacó que José tinha morrido, e Jacó só se apegou àquilo que ele via, ele se apegou às circunstâncias, a uma prova circunstancial. E o que eu acho mais interessante, cara, é que Jacó, ele foi pastor durante muito tempo. Vai dizer que ele trabalhou pro seu tio Labão durante muito tempo como pastor. Inclusive foi isso que enriqueceu ele. Cara, como que um cara que trabalha como pastor tanto tempo, que tem o hábito não só de cuidar das ovelhas e dos carneiros, mas também de sacrificá-los, porque nessa época Israel ainda fazia sacrifícios a Deus, ainda matava carneiros também para sua própria subsistência, para se alimentar deles, para fazer os seus churrascos. Como que esse cara que tinha o hábito de cuidar desse tipo de animal não reconheceu o cheiro do carneiro na túnica? Como que ele não conseguiu diferenciar o cheiro de um carneiro para o cheiro de um ser humano? E o que Deus colocou no meu coração foi, cara, quando você está com uma ferida aberta, quando tem uma dor tocando o seu coração, você não consegue se ater à razão, você só consegue se ater à emoção, você não consegue diferenciar aquilo que é verdade daquilo que é mentira. Os seus olhos só conseguem ver as circunstâncias. E tudo que Jacó tinha na mão era uma túnica manchada de sangue, ou seja, uma prova circunstancial, e não uma prova fatídica. Ele não tinha certeza, ele não tinha corpo. Ele não viu Jacó morto. José morto, aliás. E o que eu acho interessante, cara, é que ele tinha uma túnica manchada de sangue. Quem garante que, ainda que uma fera tivesse atacado José, quem garante que ele estava morto? Ele não poderia só ter se ferido ao ser atacado por uma fera, ou talvez ter caído de um lugar, mas ele poderia estar vivo em qualquer lugar, em qualquer momento.
mas ele se apegou àquilo ali como se fosse um amuleto para sua dor, ou seja, meu filho morreu, meu filho está morto. Ele se apegou a uma prova circunstancial. E veja-se, muitas das vezes isso não acontece com a gente, mesmo sem saber aquilo que Deus está planejando, mesmo sem saber aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, a gente se atém às circunstâncias, a gente se atém ao que a gente vê com os nossos próprios olhos, ao ambiente, ao que está ao nosso redor, ao que as pessoas estão falando para a gente. Isso inunda o nosso coração de ansiedade e de angústia para uma coisa que às vezes nem vai acontecer. Eu vi um dado uma vez, uma pesquisa científica, que mais de 70% das coisas negativas que a gente acha que vai acontecer na nossa vida não acontece. Ou seja, a gente se anseia negativamente por algo que nunca vai acontecer, porque a gente está apegado às circunstâncias, a gente só consegue ver aquilo que está na frente do nosso nariz. E Deus não, Deus está olhando o mapa inteiro. Eu lembro que uma vez eu pregando algo mais ou menos sobre isso, não era exatamente essa mensagem, mas era algo nesse sentido, eu dei uma alegoria, uma figuração, porque eu gosto de dar esse tipo de coisa, né? Jesus, ele se comunicava muito em parábolas, então eu gosto de trazer coisas do dia a dia, assim, né, coisas práticas para que as pessoas consigam entender. E eu trouxe, né, eu lembro que era um grupo de jovens, eu falei assim, cara, pensa num videogame, quando você está jogando ali um videogame, você tem um personagem, você está guiando aquele personagem. Tudo que você consegue, tudo que aquele personagem que está no jogo consegue ver é o que está na frente dele. Então ele está vendo aquela fase, ele está vendo aquele cenário daquela fase, ele está vendo aqueles inimigos, ele está vendo aquele chefão, ele está vendo aquilo que ele tem que cumprir como missão naquele momento. Só que você que está do lado de fora do jogo, com o controle na mão, você tem acesso a algo chamado mapa. Geralmente no videogame, se você tem hábito de jogar videogame, já jogou principalmente jogo de fase, né? Você vai ver que no cantinho da tela tem uma abinha que é um mapa. Ali você consegue ver exatamente para onde você tem que ir, né? Aonde que está o cumprimento da sua missão. E às vezes se você clica naquele mapa, ele se abre muito maior para que você enxergue as outras fases, os próximos chefões, os próximos desafios, as próximas circunstâncias que vão se colocar diante do personagem no jogo. Mas se você fosse o personagem do jogo, você não veria nada daquilo. Só vê aquilo quem está fora do jogo com o controle na mão. E a dinâmica de Deus conosco não é diferente. Ele consegue ver aquilo que a gente não está vendo. Ele tem o controle do mapa inteiro, porque ele está com o controle na mão. Eu sei que esse não é o melhor exemplo que eu poderia usar, mas assim como um personagem de jogo, a gente tem que confiar que tem alguém lá fora com o controle na mão que é muito mais habilitado do que nós para fazer a gente chegar onde a gente tem que chegar. Você não tenta várias vezes jogando videogame para passar de determinado chefão, para passar de um determinado desafio que você acha que é impossível, mas você não fica tentando até que você consegue? Quantas vezes você não já zerou um jogo que você achava que era impossível de ser zerado? Sabe, com a gente não é diferente, irmãos. A gente tem que confiar que Deus está no controle. Ele tem muito mais habilidade para passar de fase com a gente do que nós mesmos, se tentássemos pela força do nosso próprio braço. Porque a gente não está vendo o mapa completo. Ele está. Ele está vendo tudo. E ele não conta pra gente como que essas coisas vão acontecer justamente porque a gente tem essa mania de ser tentado a fazer tudo na nossa força do braço. A gente vê um caminho reto e a gente acha que o caminho vai ser sempre reto. Mas na verdade o caminho com Deus, ele é sinuoso, ele está cheio de curvas. Ele está cheio de momentos onde a gente não consegue enxergar o que vem depois da próxima curva. E é por isso que a gente tem que confiar. Deus coloca a gente nessa dinâmica, Deus coloca a gente nesse lugar porque Ele quer trabalhar em nós confiança e dependência. Ele quer que a gente confie nele até o final do processo. E mesmo depois da gente entrar na terra prometida, naquilo que Ele prometeu para nós como promessa, Ele quer que a gente continue fiel e dependente para que Ele continue fazendo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e através dela. Então é por isso que a gente não vai entender, é por isso que a gente não vai perceber. Então voltando para a história, por exemplo, de Jacó estava ali preso a uma prova circunstancial da morte de um filho que não tinha morrido. José só estava sendo preservado em um outro lugar, com um outro propósito, para que no momento exato ele pudesse salvar a sua própria família. Às vezes, irmãos, você está preso numa coisa achando que essa coisa morreu, mas essa coisa só está sendo preservada em um outro lugar, para que num tempo oportuno e exato ela possa salvar a sua própria família. Você já parou para pensar nisso? Que Deus pode ter criado essa circunstância de afastamento, de tirar alguma coisa da tua vida, de tirar algo que para você era muito importante, porque Ele tem um processo diferente para trabalhar em você e trabalhar nessa outra situação, nessa outra circunstância, nesse outro cenário, nessa pessoa, nesse trabalho, nesse projeto, antes de te trazer de volta para esse lugar, e você está achando que isso morreu. Você está achando que esse sonho não faz mais sentido, você acha que você não vai mais alcançar aquilo, mas Deus está te dizendo, calma cara, tudo que você tem é uma prova circunstancial, você só tem uma túnica suja de sangue nas mãos.
E às vezes a gente está igual Jacó, irmãos, a gente está preso a uma prova circunstancial. A gente está agarrado numa túnica suja de sangue de carneiro, achando que aquilo é a promessa. Quando na verdade não é, a promessa está sendo preservada em outro lugar. A promessa está sendo cuidada em outro lugar, para que no momento exato ela volte e dê todo o significado que tinha que ser dado no tempo certo, no tempo oportuno. Lembra que eu comecei falando que o tempo é um padrão didático de Deus, ele foi criado como uma forma didática de Deus. Então a gente tem que esperar, a gente tem que confiar, a gente nunca vai ver o que Deus está fazendo. Então Jacó ficou nesse problema, nesse dilema de, cara, meu filho morreu e sofreu durante 20 anos com um filho vivo em outro lugar, achando que o filho tinha morrido. E depois Jacó passa por outro desafio, porque vai dizer que depois desses 20 anos a fome chega também em Israel e Jacó tem que mandar os seus filhos para comprar comida no Egito. E eles vão comprar comida logo com quem? Com o próprio José, que agora é governador e é quem manda nos cofres, nos estoques de comida. E José reconhece seus irmãos, tem todo aquele rolê que você já conhece, você já leu a história de José, e ele tenta provar os seus irmãos para saber se seus irmãos ainda tinham aquele mesmo coração ruim que vendeu ele há 20 anos atrás. E ele fala para os irmãos, ele faz um teste com os irmãos, né, naquela situação lá da taça, e ele fala assim, vocês vão ter que deixar um irmão de vocês preso aqui, vocês vão ter que ir até a cidade de vocês e voltar com Benjamim. Porque ele queria testar os irmãos, ele queria saber o que os irmãos iam fazer, ou seja, será que eles vão abandonar esse irmão aqui? Ou será que eles vão trazer Benjamim e entregar Benjamim? O que eles vão fazer? José estava fazendo um teste, só que aí vem um outro teste, não só para os irmãos José, mas um teste para Jacó. Você confia no que Deus está fazendo? Você confia no Deus que te deu a promessa? Que Ele vai garantir que aquela promessa fique viva até o final? Até o momento em que ela se cumprir? Porque aí vem um outro teste gigantesco para Jacó. Jacó, que estava ali preso àquela túnica manchada de sangue, ele tem que agora abrir mão do seu outro filho, o único filho que tinha restado, fruto da sua relação com a mulher a quem ele amava, Raquel, que era Benjamim. E os irmãos chegam e falam, o cara prendeu Rúben lá, cara. E ele só vai soltar Rúben, só vai mandar mais comida se a gente levar Benjamim. E sabe o que Jacó faz? A palavra vai dizer que ele fica reticente, ele fala, não, eu não vou fazer isso, eu não vou. Vocês estão loucos, você quer que eu perca o meu único filho? Cara, Jacó tinha outros 10 filhos, irmãos. Tinha outros 10 filhos, ele está dizendo que ele vai perder o único filho. Ou seja, talvez você está morrendo para a sua vida, morrendo para coisas que ainda estão vivas, porque você perdeu uma única coisa. Você perdeu uma única coisa, você está deixando que essa única coisa, que nem morreu, está vivo ainda, só está esperando o propósito, o tempo certo para voltar. E por conta dessa única coisa que você está matando todo o resto da sua vida, você está matando todo o resto dos seus filhos. Você entende que eu não estou falando de filho aqui? Você entende que eu estou falando de qualquer outra circunstância que possa estar morrendo na sua vida porque você está apegado a uma túnica, a um trauma, a algo que está te fazendo ficar preso num passado que não existe? Ainda está vivo, está lá, está sendo preservado. Só que você tem que confiar, você tem que abrir mão, você tem que deixar ir para voltar no tempo certo. Então, ele é tentado nisso, né? E eu acho interessante porque tem uma novela, né, na Record, e ela conta essa história de José do Egito. E eu compactuo muito com a conjectura que eles fazem nessa novela, porque eles contam essa história como se Jacó não tivesse mandado o filho de volta. Ou seja, ele largou Rúben lá na prisão e falou, não vou mandar meu filho de volta. E a fome começa a apertar, o povo todo começa a perecer. E Jacó é um chefe de família, ele não é só um chefe de família, ele é o chefe de uma tribo, ele é o chefe de um povo, ele é o próprio Israel. E Jacó tem que abrir mão de algo muito precioso para salvar a vida de muitas pessoas. Então não é só trocar um filho pelo outro. Agora é sobre um povo, é sobre uma nação que está debaixo daquela responsabilidade, daquela autoridade de Jacó, e ele tem que abrir mão disso. Então eu acho de verdade que ele demorou muito tempo para deixar Benjamim ir, até que a fome apertou a um ponto que ele não conseguiu mais segurar, e ele soltou Benjamim e falou, não, tudo bem, leva Benjamim. Irmãos, eu quero que você pense da seguinte forma, se Jacó não tivesse soltado Benjamim, ele nunca teria descoberto que o plano de Deus era trazer José de volta. Então, às vezes, aquilo que a gente está segurando com tanta força, porque a gente está apegado a uma dor e a uma prova circunstancial, com medo de perder, é tudo o que você precisa para alcançar algo que ainda está vivo em algum lugar. Às vezes você só precisa soltar alguma coisa, porque soltar algo para Deus é uma demonstração de confiança, irmãos. De confiança abdicacional, de confiança plena, de confiança que Deus sabe o que está fazendo. Cara, e eu fico imaginando Jacó, agora chamado de Israel, e tinha tanta experiência com Deus nesse período.
de vida, desde que nasceu até o momento, até aquele momento de entrega de Benjamim. Eu fico imaginando, cara, onde que estava Deus na vida desse cara nesse momento que ele não conseguiu confiar que Deus tinha um plano, que Deus ia guardar o filho dele, por mais que José não estivesse vivo, mas que Deus ia guardar Benjamim. A dor era tão grande, a dor era tão forte, a prova circunstancial tinha tanto afeto e apego na vida de Jacó que ele deixou de confiar em Deus para confiar na circunstância. E a circunstância é uma das maiores inimigas de Deus, irmãos. O inimigo de Deus não é o diabo, o inimigo de Deus é o dinheiro e as circunstâncias. É aquilo que a gente está vendo. Porque o tempo todo a gente está vendo algo está sendo bombardeado nos nossos olhos, indo para os nossos pensamentos e descendo para o nosso coração. E a gente começa a acreditar em mentiras como se elas fossem verdades. A gente começa a criar cenários de túmulo onde Deus ainda não sentenciou a morte. A gente está marcando enterros, irmãos, de pessoas que ainda estão vivas. A gente não pode mais ser assim. E eu trouxe esse vídeo aqui com essa perspectiva para que a gente pense que, cara, nada do que Deus faz a gente entende. Nessa oração, como que Deus terminou falando comigo? Ele terminou dizendo, cara, o que eu faço agora, você não vai entender. Mas um dia você entenderá, assim como Jacó. O que eu fiz quando eu tirei Jacó da vida dele, o que eu fiz quando eu tirei José da vida dele, ele não entendeu naquele momento, ele ficou preso a uma prova circunstancial, achando que aquilo tinha morrido na vida dele. Mas um dia ele entendeu qual era o propósito, quando ele se reencontrou com José. Mas para isso, ele teve que abrir mão de uma muleta emocional que era Benjamim, para que ele pudesse alcançar um propósito. Então você percebe o tempo inteiro Deus trabalhando na nossa vida e na nossa história para que a gente possa confiar nele plenamente? Irmãos, os caminhos de Deus são mais altos, os planos dele são mais altos, ele enxerga de outro prisma, ele está em outra prateleira, ele está em outro lugar, ele vê o mapa por completo e ele está com o controle na mão. Fica tranquilo. Abre mão do entendimento. Sabe, Provérbios 3, versículo 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Deus quer que você abra o controle daquilo que você acha que entende, porque na verdade você não entende nada, você só entende aquilo que Ele te deixa entender. E quando você coloca Deus numa caixa, você limita Ele dizendo: Senhor, eu entendo como o Senhor se move, eu sei que o Senhor é óbvio. É no momento em que você menos vai entendê-lo. É onde Ele mais vai te deixar confuso, para que você saiba que a soberania dEle é inentendível. Você não vai conseguir entender. Você só vai conseguir confiar, descansar e depender até que se cumpra aquilo que Ele disse que se cumpriria na sua vida. Então, eu espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração, eu espero que ela tenha servido de resposta para você, eu espero que você não fique mais preso a provas circunstanciais, achando que aquilo ali é o fim da história. Eu não quero que você coloque mais um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Ele ainda está escrevendo a tua história. E no tempo certo, no momento exato, você vai entender o propósito de tudo aquilo ter acontecido. Eu sei que hoje talvez seja o olho do furacão e você não está conseguindo entender nada, nem encontrar esperança para o amanhã. Você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, mas Deus ainda está preparando um caminho em meio ao deserto. Amém? Então fica com essa mensagem. Se ela tocou teu coração, deixa nos comentários qual foi o ponto-chave para você. Não esquece de curtir, de compartilhar para todo mundo nos grupos de WhatsApp, compartilhar no Instagram, onde você tiver que compartilhar com aquelas pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Todas essas ações vão ajudar a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas também para outras pessoas. E não se esqueça, Jesus é o centro. Até a próxima. Tchau, tchau.